Nesse momento, 5 de outubro. Hoje é 4. É 4? É 4. Hoje são 4 de outubro de 2025. Nesse momento, 8 horas e 31 minutos, horário de Brasília, Distrito Federal Brasileiro. Eu quero, nesse momento, cumprimentar todos os irmãos e as irmãs, meninos e meninas, no Brasil e nos demais países fora do Brasil, porque estou sabendo que em todos os países do mundo tem pessoas me seguindo nas redes sociais. O título dessa live é Quem são os anjos caídos? Se ouve muito nas religiões falarem desses seres caídos, mas as religiões não têm capacidade de ter o discernimento de quem são esses seres caídos, até mesmo porque as religiões vivem na cegueira de Satanás. Se você me perguntar quem são as igrejas são sinagogas de Satanás. E Yahweh nunca mandou construir templo algum. Yahweh não habita em templos feitos de pedra, metal ou madeira, como está escrito em Atos, capítulo 17, versículo 24 e 25, que o Altíssimo que criou todas as coisas não habita em templos feitos por mãos humanas. Também está escrito em Atos, capítulo 7, versículo 47 e 48, que Salomão construiu casa, mas o Altíssimo que criou todas as coisas não habita em templos feitos por mãos de homens, como diz o profeta. O templo do Altíssimo habitar tem que ser nós. Se você adentrar aos parâmetros legais de Yahweh, a energia de Yahweh, que Yahweh é uma energia, passa a habitar em você e fazer você florescer, crescer e frutificar. Agora, se você passa a procurar templos de barro, ou de pedra, ou de madeira, ou etc., você está na contramão da realidade. Os homens e as mulheres têm que aprenderem a andarem com suas próprias pernas, reverenciando o Pai que nos deu o fôlego de vida e respeitando o seu semelhante. Se você não respeitar o seu semelhante, é uma prova que você não dá reverência ao nosso Pai Yahweh. Mas vamos lá. Vamos para Gênesis. Veja bem, a Bíblia, ela foi feita para que as pessoas não alcançassem salvação nunca. É o contrário do que diz as religiões. As religiões ensinam que se você não ler a Bíblia, você vai ficar desconectado com a verdade. E eu digo ao contrário, se você viver lendo a Bíblia, acreditando nela, você nunca vai alcançar a salvação, porque você está com a mentalidade cauterizada e a Bíblia ela foi feita para deixar você cego e longe da presença do superior que lhe deu o fôlego de vida. Por isso que Yahuanã, que vocês chamam de João Evangelista, que foi colocado numa caldeira de óleo fervendo, foi jogado numa caldeira de óleo fervendo. Depois ele foi desterrado, encontraram ele lá em Patmos, que era um lugar longínquo. E lá ele viu o que aconteceria no futuro. Ele viu esse caos que está acontecendo no mundo hoje. E quando ele estava em grande pranto de choro, porque ele viu um livro selado por dentro e por fora, e não existia nem nas alturas, nem aqui embaixo, ele não enxergava alguém que fosse capaz de abrir o livro.
E daí aparece o Messias a ele e disse: não chora, eu paguei o preço. Está aqui quem é digno de abrir o livro e desatar os selos. O livro é esse que nós temos em mão, chamado de Bíblia Sagrada. Satanás pegou os pergaminhos originais, queimou a maioria. O pouco que ele usou como isca para pegar o peixe, ele manipulou de várias formas, enganou a população. Hoje, para fazer essa live, eu comecei a ler o Apocalipse e eu fiquei estarrecido com o que eu estava enxergando dentro do Apocalipse, porque Yahweh me mostra com nitidez o que eles fizeram. Por isso que ninguém entende nada. Por isso que o povo não sabe de nada. Satanás colocou o povo para sair do verdadeiro e buscar ele. De forma camuflada, o povo está adorando Satanás, porque Deus e Satanás é o mesmo. Jesus e Satanás é o mesmo. Emanuel e Satanás é o mesmo. Jeová e Satanás é o mesmo. Glória e Satanás é o mesmo, porque Glória é uma deusa. Vitória e Satanás é o mesmo, porque Vitória também é uma deusa. Graça e Satanás é o mesmo, porque Graça são três deusas gregas, as filhas de Zeus, as filhas de Deus. Satanás, o amém das igrejas aí é Amon, é um outro deus, reverenciando a Satanás. O aminal do judeu é o mesmo amém, é o mesmo Amon, satânico. O shalom dos judeus é uma pomba gira da macumbaria, a pomba do adultério, a pomba da paz. Paz é um demônio. No lugar dessa palavra tem que ser tranquilidade e não paz. Satanás colocou o povo na contramão. Eu tenho sofrido barbaridades, mas eu não estou mais aguentando essa situação. Eu disse, existem dois caminhos, que chegarei no mesmo destino. Um, eu tenho que sofrer barbaridades para ter calma para o povo não perecer. Agora, se eu quiser, se eu tomar uma atitude de avançar para o outro caminho, chegarei mais rápido no meu destino, porém sai matando pessoas pelo caminho de forma automática. Não que vou matar ninguém, porque eu ficarei no fogo, um fogo perfeito. Eu mergulho em algo. E aí, um homem mergulhado em algo, ou uma mulher mergulhada em algo, ele não precisa nem abrir a boca. Só da pessoa se aproximar, cai e morre. Eu sei, gente. Colocaram nessa Bíblia que o Messias viria nas nuvens do céu e que vinha para resgatar o povo vindo nas nuvens do céu. Mentira! Se ao enviasse alguém aqui perfeito, total, não ficaria um ser vivo. Morria tudo. Porque o Messias lá em cima, ele está puro, perfeito, total. Aí Yahweh tira toda a incapacidade dele, ele desce às partes mais baixas do inferno, que é aqui, para tirar aqueles que estão nas prisões de Satanás. Porém, não é tirado ninguém forçado, é chamado com calma, com tranquilidade, e um trabalho difícil de se fazer, porque Satanás colocou na cabeça do povo que esses deuses aí que ele inventou são verdadeiros e que tem que buscar a eles. Aí, dizem que os judeus são monoteístas. Isso também é mentira. Para quem não sabe, para quem é leigo, a palavra monoteísta é que ele só adora um, ou só serve a um. Que essa palavra adorar também está errada. Adorar é encher de dor. Que eles reverenciam apenas um. Mentira! Politeístas é que serve a muitos deuses. E monoteísta é quem serve apenas um ser supremo. Eu sou monoteísta, porque eu sirvo a Yahweh. E não há outro além dele para mim. Agora, o judeu adora Hashem. Hashem já são dois demônios. Como é que eles são monoteístas, que só isso já tem dois? Eles adoram o Adonai, que vem do deus Adonis. O El Shaddai, que vem do El Cananeu, que os babilônicos adoravam.
Do El Cananeu inventaram o Papai Noel de mentira. São festas satânicas. Para começar, o Messias não nasceu em dezembro. No mês de dezembro, naquele tempo lá em Israel, ela era gelo puro. Os pastores, o povo que cuidava dos rebanhos, eles tinham abrigos e armazenavam o alimento para os animais na época de dezembro, porque os animais não poderiam ficar no campo, senão morria no gelo. E quando o Messias nasceu, os cuidadores dos rebanhos estavam no campo com os animais. Então é a prova que ele não nasceu em dezembro. Se você me perguntar, mas você sabe a data que ele nasceu? Sim, nasceu no mês de março. E agora, de novo, eu nasci em março. A história é profunda. Mas vamos lá. O título da live é Quem são os anjos caídos? Para começar, a palavra anjo já está errada. Como anjo, se no hebraico não existe a consoante J até hoje, e o J só tem 500 e poucos anos de existência. Daí, como anjo, se não existia o J quando foi escrito as escrituras originais. Os pergaminhos que eles manipularam, que eles enganaram o povo. Mas vamos lá. Vamos para Gênesis, capítulo 5. Versículo 28. E viveu Lameque 182 anos e gerou um filho. Vou ler na linguagem da Bíblia, está tudo adulterado. Versículo 29. E chamou o seu nome Noé. Na verdade, o nome é Noá. Eles mudaram para Noé. Dizendo: Este nos consolará acerca de nossas obras e do trabalho de nossas mãos, por causa da terra que o Altíssimo, aqui eles colocam, que o Senhor amaldiçoou. Olha, vamos lá. Vamos lá. Primeiro, eu afirmo para vocês que Yahweh não amaldiçoa ninguém. Amaldiçoar é deixar abençoado, bem lascado, bem ferrado. E Yahweh não faz isso com ninguém. Abençoar também é deixar abençoado, bem lascado e bem ferrado. Eu nunca falo para alguém que Yahweh lhe abençoa, não. Eu digo assim, que Yahweh lhe dê a bênção, que Yahweh lhe dê proteção, que Yahweh lhe dê conforto, que Yahweh lhe fortaleça, que Yahweh lhe ajude a você levantar e andar de forma correta. Aí sim, mas se você falar que Yahweh lhe abençoa, você vai ver que Yahweh te deixa lascado, abençoado, bem lascado, bem ferrado. Isso é coisa de demônio, de seres satânicos. Vamos lá. E viveu Lameque 182 anos e gerou um filho. E chamou o seu nome Noá, que eles escrevem Noé, dizendo, o que ele disse? Este nos consolará acerca de nossas obras e do trabalho de nossas mãos. Por causa da terra que o Senhor amaldiçoou, por causa da terra que Satanás amaldiçoou, que o Senhor é Baal. E Yahweh fez a terra e Satanás amaldiçoou, colocou a maldição na terra. Bem entendido? Vamos lá. E viveu, versículo 30, e viveu Lameque depois que gerou a Noé 595 anos e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Lameque 777 anos e morreu. E era Noá da idade de 500 anos e gerou Noá a Sem, Cão e Jafé. Tá. É profunda essa mensagem. Eu vou abreviar aqui porque eu tenho uma série de coisas nessa live para dizer. Vamos para o capítulo 6 de Gênesis. E aconteceu que, como os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra, lhes nasceram filhos e vieram os filhos de Deus. Vamos lá. E viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Vamos lá, versículo 3. Então disse o Senhor, não contenderá o meu espírito para sempre com o homem,
porque ele também é carne. Porém, os seus dias serão 120 anos. Versículo 4. Havia naqueles dias gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus entraram as filhas dos homens, e delas geraram filhos, estes eram os valentes, que houve na antiguidade os varões de fama. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. Versículo 6. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e pensou-lhe em seu coração. E disse o Senhor: destruirei de sobre a face da terra o homem que criei, desde o homem até o animal, até o réptil e até a ave dos céus, porque me arrependo de os haver feito. É complicado. Agora, veja bem, aqui está dizendo que Deus se arrepende. Olha o que eu vou lhe mostrar, que Bíblia cheia de rolo. Aqui está dizendo, vou falar do jeito que está na Bíblia, que o Deus se arrependeu de haver feito o homem e pensou, e disse o versículo 7, e disse o Senhor, que é Baal: destruirei de sobre a face da terra o homem que criei, desde o homem até o animal, até o réptil e até as aves do céu, porque me arrependo de os haver feito. Isso é mentira. Quem propôs em destruir tudo que Yahweh criou foi Satanás, e não Yahweh. Agora vamos para Números, capítulo 23, versículo 19. Olha a contradição. Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Que negócio é esse? Hã? Eu gravei um vídeo, YHWH e os 4 cavaleiros do Apocalipse. Nele eu dei capítulos e versículos mostrando as contradições da Bíblia. Eu mostrei várias passagens que o Deus arrepende, e mostrei várias passagens no vídeo, falando capítulos e versículos, ele se arrependendo. Ele arrependeu de ter colocado Saul como rei, arrependeu de tanta coisa. E tem várias passagens que ele não se arrepende. Como essa Bíblia está correta? Será que Alvo fazia uma bagunça dessas? Lógico que não. Mas então vamos lá. Vamos para o versículo, vou voltar aqui para vocês entenderem. Então, versículo 3 do capítulo 6. Então disse o Senhor, observe que o Senhor é Baal: não contenderá o meu espírito, e Yahweh não tem espírito. Yahweh é um ser, uma energia perfeita. Esse negócio de meu espírito, minha alma se inventaram. Você é você. Meu espírito, quando você diz meu espírito, está dizendo meu demônio. Que o demônio é espírito, ele não tem carne. Minha alma, a mesma coisa de falar meu demônio. Não. Você é você. Agora, a diferença é que você pode ser guiado ou guiada por Yahweh, que tem os seus mensageiros para nos guiar, como pode ser os mensageiros de Satanás guiando você. Você é como um veículo. Veja bem, você tem um carro. Naquele carro, você pode guiar ele como o outro pode guiar ele. Você que tem que decidir qual que você quer que guie você. Se é os seres de Yahweh, se você andar de forma tranquila, de forma calma, de forma serena, respeitando o seu semelhante, sem arrogância, sem exaltação, sem estar humilhando as pessoas, sem estar defamando as pessoas, sem estar fazendo fofoca, fuxico, os mensageiros de Yahweh vai lhe guiar e vai lhe proteger e vai lhe dar a benção que Yahweh manda de lá para você. Mas essa benção acontece automática. Uma vez que você está andando de forma correta, as bênçãos automáticas vão alcançar você.
O segredo não é estar pedindo, o segredo é estar obedecendo, andando de forma correta. Se você andar de forma que Yahweh agrada de você, os mensageiros de Yahweh também vão agradar de você. E isso chega a Yahweh. Chega automático. Porque existe registradora que está vendo tudo. Uma vez que você pratica o bem, está sendo registrado. E ali, de forma automática, já foi determinado bênção para você. Agora, se você vive envolvido em fofoca, em fuxico, envolvido com a vida da irmã ou do irmão, seja lá o que for, você, de forma automática, está trazendo maldição para a tua vida. Está afastando-se de Yahweh e aproximando-se do ser satânico e dando direito a eles judiar de você. É como a mulher. Yahweh fez uma mulher, coisa mais linda. Aí Satanás coloca na cabeça dela que ela tem que furar a orelha, colocar brinco, que ela tem que usar batom, que ela tem que cortar o cabelo que Yahweh criou, que ela tem que colocar tatuagem no corpo, que ela tem... Aí vai. Aí vem as doenças. Ela tem que tirar os pelos do corpo, rapaz, axilas, rapaz, não sei aonde. Aí vem as doenças. Ai, que você é linda e tal, mas você vai entrar nisso até quando? Se cada tempo que passa, você fica mais longe do berço e mais próximo do paletó de madeira. E depois, a vida é infinita. Como é que vai ficar você depois? Hã? Ah, você está bonitinha e tal. Quantos anos você tem? Eu estou com 40. Ah, é? 40. Se você for viver até 90, só tem 50. Rapidinho vai chegar lá. O tempo passa rápido. E depois você vai para o caixão. E depois? O teu corpo vai para o cemitério. E você, que se corrompeu, como é que ficou essa situação? Hã? Gente, acorda. Acorda. Não seja dado a Satanás. Entrega-se para Yahweh lhe ajudar. Mas vamos lá. Versículo 3 do capítulo 6 de Gênesis. Então disse o Senhor, Senhor nós sabemos que é Baal, não contenderá o meu espírito, coisa de Baal, para sempre com o homem, porque ele também é carne. Porém, os seus dias serão 120 anos. Veja bem, isso aqui foi programação de Satanás. Quando você diz os seus dias, está dizendo os seus diabos. Os seus diabos são 120 anos. Será que Yahweh fez os homens e as mulheres para viver nascendo e morrendo? Acho que não. Esse negócio de nascer e morrer, isso não era para existir, não. O que acontece? Eu vou chegar nos anjos caídos. O que acontece? Satanás bolou um plano para fazer os homens viver pouco tempo. No correr da live aqui, eu vou falar que plano é esse. Vamos lá. Versículo 4, havia naqueles dias gigantes na terra. Também depois, quando os filhos de Deus entraram às filhas dos homens, e delas geraram filhos, estes eram os valentes, que houve na antiguidade, os varões de fama. Que filhos de Deus é esse? São esses que entrou às filhas dos homens. Observa que são filhos de Deus, não são filhos de Yahweh. Quem é Deus? Zeus, demônio. O que acontece? Quem são os anjos caídos? Toda a população. Toda a população, sem exceção. Eu, você, todos caíram. Não diz que o Messias desceu às partes mais baixas da terra? E lá eles falam que pregou para os espíritos em prisões. Espíritos inventaram. Pregou para vocês que estão presos aqui no sistema de Satanás. O inferno é aqui. Porém, existe um outro sistema aqui, um povo aqui que vocês não veem, junto com nós aqui. Todos caíram. Veja bem, 200 grandes seres conseguiu fazer uma política lá em cima.
enganar a população. Só que ele não conseguiu enganar todos, mas enganou multidões, que são as pessoas que estão no mundo hoje. Todos nós somos seres caídos. Agora, tem uma diferença de seres caídos. Tem os seres caídos que se rebelaram lá em cima. Aí nessa Bíblia fala de 144 mil que foram separados para fazer um trabalho para Yahweh. Na verdade, não são 144 mil, são 142 mil. Esses caíram de posição, não que rebelaram contra Yahweh, mas caíram porque eles vieram de lá e quando chegou aqui, Satanás conseguiu enganar eles aqui embaixo. Os demais foram enganados lá em cima e caíram de lá, desceram. Aí Yahweh envia 142 mil, que eles chamam de 144 mil, e chegou aqui embaixo, Satanás conseguiu derrubar eles e os prender. Estão todo mundo preso. Até eu estou preso aqui. Só que eu sei como sair da prisão e soltar vocês. Eu sou o único que sei como sair da prisão e soltar vocês que também estão presos. Preso no sistema implantado por Satanás. Ou seja, eu saio do sistema, consigo tirar a Sara do sistema. Quando a gente sair, que der prova para vocês que a gente saiu, aí a gente vai mostrar para as pessoas que tem como sair. E a gente vai receber um poder a mais do que temos hoje, uma capacidade a mais para ajudar vocês a levantar da lama e subir, sair do sistema para um outro sistema. Profundo, né? Profundo, né? Vamos lá. Aí você vai dizer assim... Eu anotei aqui, deixa eu ver se eu me lembro onde anotei. Eu sei de cor, mas eu gostaria de falar onde estava escrito. No momento falhou onde está escrito. Veja bem. Aí quando eu digo assim para vocês que todos nós somos anjos caídos, eu vou dar prova dentro da Bíblia. Está escrito assim: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Não está escrito na Bíblia? Eu anotei o versículo aqui, não sei se eu apaguei. Todos pecaram. Romanos capítulo 3, versículo 23. Romanos capítulo 3, versículo 23. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Nós sabemos que Deus é Zeus e glória é uma deusa satânica. Qual é a verdade? Todos pecaram e ficaram fora do sistema de Yahweh, servindo a Satanás. Quando diz todos, foram todos. Caíram de posição, todos caíram. Na história de Adão e Eva, ali é a Sara e o Juarez. Inventaram Adão e Eva. Quando eles chegaram ali, eles não comiam os alimentos daqui. Nada daqui. Eles alimentavam da presença de Yahweh, da energia de Yahweh, e não necessitava de vaso sanitário. Ali eles dizem que existia a árvore do bem e do mal. Qual era a árvore do bem e qual era a árvore do mal? A árvore do bem era aquela que eles alimentavam, a presença de Yahweh, a energia de Yahweh é a árvore do bem. E Sara e Yahweh Abraão alimentava da energia de Yahweh e não sentia desejo, fome.
que nós sentimos hoje aqui, em corpos carnais. Eles estavam em corpos carnais, né? Profundo aí. Profundo aí. Olha, tem algo aqui bem profundo, eu não vou falar agora, não. Eu pensei, se eu solto ou não, vou deixar para depois. O segredo é profundo sobre essa história. Tem algo além disso. Então, o que acontece? Aí, o que Satanás fez? O povo que estava aqui alimentava das frutas. E eles alimentavam da árvore do bem. O jardim é o mundo. O negócio de jardim do Éden isolado, eles inventaram. O jardim é o mundo aqui. O mundo é lindo. Tá, o que está errado aqui é o sistema implantado. Então, eles alimentavam da energia de Ial. E os demais alimentavam das frutas. E daí foi aonde Ial falou para eles assim, olha, essa passagem é verdadeira. Vocês continuam alimentando só de mim. Não alimenta das outras árvores lá, das frutas. Porque no momento, se vocês alimentarem das frutas, vocês vão cair de posição. Aí vocês vão ficar lá embaixo. Mas aí, Rassatã, que diz que é uma serpente falante inventaram. Ali Rassatã falou. Foi nada. Primeiro, Rassatã perguntou, mas o que Alro disse para você? Perguntou para a mulher. Ela respondeu, ele disse que nós não alimentássemos das frutas aqui de baixo. Rassatã responde, não. E ele vem com carinho, tá? Não, filha, não. É porque Yahweh sabe que no momento que você comer do que nós estamos, os demais aqui comem, você vai aumentar seu conhecimento, você vai conhecer o bem e o mal. Ele mentiu? Não. Porque se o Juarez e a Sara, que você chama de Adão e Eva, não comesse das frutas, o que ia acontecer? Nós nunca ia conhecer dores, aflição, tribulação, agonia. Não. Não ia precisar estar quebrando perna, ser judiado pelos outros. Não. Aí, na hora que comeu, aí já teve que lavrar a terra para plantar, para comer. Hã? Aí passou a conhecer o mal. Os demais já conheciam o mal, mas eles não. Eles não iam conhecer sofrimento. Aí passou a conhecer o sofrimento. E o sofrimento continua. Mas vamos lá. Agora, a parte intrigante aqui é, havia naqueles dias, versículo 6, havia naqueles diabos, quando você diz aqueles dias, tem aqueles diabos. Havia naqueles dias gigantes, havia naqueles diabos gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus, filho de Deus, não filho de Yahweh, entraram as filhas dos homens, e delas geraram filhos, estes eram os valentes que houve na antiguidade, os varões de fama. O que aconteceu aqui? Aqui aconteceu um adultério. Veja bem, o povo que veio lá de cima, que foi 142 mil, e o homem que você chama de Adão e Eva, eu vou falar no linguajar para simplificar, para vocês entenderem, esses homens vieram para ajudar eles. Esses seres vieram para ajudar eles. Isso é mais profundo ainda, mas eu não posso adentrar agora. Deixar vocês amadurecer mais. Tem mais aí para falar, mais fundo, mas não posso dizer agora. Com o tempo eu vou explanando. Tá. Aí o que acontece? Quando caiu o casal, os outros também caíram. É aquela coisa. Se derrubar o general, desmorona tudo. Se você tirar a comida da casa, a casa desmorona. Então, quando destruiu a mulher, que era para representar as mulheres, e o homem, que era para representar os homens, desmoronou tudo. Aí os demais também caíram, comeram as frutas também. E não era permitido, esses 142 mil, casar com as filhas dos demais, já estavam aí.
Porque os demais tinham rebeliado e os 142 mil não. E Yahweh não queria que tivesse relação sexual eles com os demais que já estavam aqui embaixo. Aí houve o adultério dos filhos rebeldes que rebelaram com os que não tinham rebelado lá em cima, aí cruzaram. Aí foi onde nasceu os gigantes. Aí você vai me perguntar, você que é pastor metido sabido, você vai me perguntar, e no tempo do dilúvio? Diz ali que Noé construiu uma arca. Arca de madeira, eu garanto para você que isso nunca foi feito. A arca que Noé construiu foi uma preparação. Ele se preparou para Yahweh. Ele construiu a sua arca, ele fez a sua estrutura para se livrar. Porque Yahweh não destrói o ímpio junto com o justo. E Noé era justo. Então, quando veio a destruição, veio em cima dos rebeldes. Mas com Noé e com quem estava com Noé, não. Porém, observa que na arca foi colocados animais puros e impuros. Se você ler a história da arca que eles inventaram, foram colocados animais puros e impuros. É só ler. Eu não vou ler aqui para não ficar muito longo. Está aqui em Gênesis. No começo de Gênesis. Então, mas por que foi permitido? Porque ele veio para salvar os impuros. Tinha alguém que ele tinha anunciado as boas novas, os ensinamentos verdadeiros, mas ainda não tinha se limpado total. E Yahweh mandou colocar eles junto na arca com ele, para no passar do tempo purificar eles, acabar de fazer a purificação. Mas não era arca de madeira. Não. Tinha gente que não estava preparado total e estava junto com ele, e quando houve a destruição, Yahweh não permitiu destruir porque estava caminhando. Aí Yahweh não permitiu. Que morresse, né? Que morresse. Porque a pessoa que não tinha se consertado, mas estava querendo consertar. Aí as pessoas pegou assim, mas no dilúvio só ficaram 8 pessoas e os demais foram destruídos. Isso é mentira. Não foram só 8 pessoas. Quanto foi, eu não sei. Sei que foi um grupo. Não foi uma boa parte de gente que creu na verdade. A mesma coisa se você disser agora que está eu e a Sara anunciando a verdade e dizer que só 8 pessoas que entregou para Yahweh. Isso é mentira. É um grupo pequeno em relação ao tamanho da população, mas é um bom número de gente. E aí, entraram na arca puros e impuros, aqueles que já tinham se purificado, ou seja, já tinham entrado nos parâmetros de Yahweh, que é a arca inventaram, a arca de madeira. E tinha uns que ainda não tinham se purificado, mas não foi permitido matar, morrer. Porque estava querendo a purificação. É aquela coisa, o cara fala assim, o irmão ou a irmã fala, mas eu estou querendo seguir Yahweh, mas eu não estou dando conta e tal. Vai com calma, vai com paciência, que Yahweh vai te ajudar. E Yahweh não vai deixar você ser destruído ou destruída. É profundo. Mas vamos lá. Então, mas aí, o que eu ia dizer é o seguinte. Depois do dilúvio, né? Depois do dilúvio também houve gigantes. Só que eles dizem que no dilúvio morreu todo o povo. Não, não morreu todo o povo. Morreu uma parte do povo. Só que eu vou contar uma história para vocês aqui, que não é mentirosa, para vocês entenderem que existe mais um adultério além desse. No litoral norte de São Paulo, eu fiquei sabendo de uma situação que várias pessoas me contaram, várias, dizendo, Juarez, isso aconteceu. Veja bem, uma mulher, o esposo dela estava trabalhando em São Paulo. De onde ela estava a São Paulo,
era 209 quilômetros, né? O esposo dela ia para lá e só voltava final de semana. O esposo dela chegou na casa dela no começo da semana, né? Ou no meio da semana, não me lembro direito. Entrou, ela já estava deitada, chegou tarde da noite. Chegou, ela recebeu ele, e ele foi direto para a cama com ela e teve relação sexual com ela. Quando ele acabou de ter relação sexual, ele desapareceu. A mulher ficou doida. A mulher ficou desesperada. E ela pega o telefone e liga para o marido dela. Você esteve aqui? Cadê você? Estou aqui na empresa. Você não veio aqui? Não. E aí ela contou o caso para ele. Eu estou desesperada. Aí, veja bem, dizem que os seres satânicos se materializam. Isso é mentira. Eles aparecem em forma de um material, como se fosse um corpo de uma pessoa, mas porém sem carne, sangue e osso. É como quando Yahweh me levou lá para as alturas várias vezes, eu cheguei lá bem vestido, o meu corpo tinha ficado aqui, e eu cheguei lá. Mas lá você olhando para mim, eu era o mesmo Juarez que estou aqui, só que eu não tinha carne, sangue e osso. Eu era levinho. É tanto que eu era transportado em fração de segundos. E é assim que vamos viver no futuro. Então, o que acontece? Esses seres invisíveis que rebelaram contra Yahweh, eles aparentam como material, sem ser, e teve relações com mulheres aqui embaixo, e nasceu gigantes. Também. Eu sei isso. Houve dois lados. Agora, interessante, né, que só tem eu no mundo que sei isso. Mas por que eu sei? Porque eu sou enviado. Observa que as informações que eu vou passando nos meus vídeos, vocês nunca obtiveram de outras pessoas. Não. E tem uma. Eu sei onde estou indo, tá? Coitados dos que me criticam. Yahweh vai me renovar e renovar a Sara. Nós vamos ficar novos e vamos permanecer vivos. E quem abraçar Yahweh vai ficar na mesma situação. Porém, vocês não se preocupam, não, que quando a gente sair total, é fácil de tirar vocês também, tá? Yahweh é bom. Yahweh vem buscar um povo zeloso de boas obras para entrar no reino. Eu vou dizer uma coisa para vocês, que é triste, tá? O que acontece? Eu vou falar um negócio aqui que eu tenho provas, eu tenho várias pessoas para provar. O Luquinhas e a Maria Rafaela. Eles já disseram para mim que quando eu estou na fazenda, é um clima gostoso, tranquilo. É isso, não é? Verdade. Se eu pego a minha caminhonete e vou saindo até a minha porteira, o clima está leve. Quando eu passo da porteira para fora, não é o mesmo clima, pesa. É tanto que o Luquinhas e a Rafinha, eles querem ficar sempre onde eu estou, porque diz eles que sentem tranquilidade perto de nós, de mim e da Sara. Será que não tem segredo com nós? Lá em Rondônia, chegou um fazendeiro que eu não o conhecia, ele era de uma outra região, na minha casa. Ele disse assim, na linguagem dele, o que tem nesse lugar? Eu sinto uma paz profunda, uma coisa que eu nunca tinha sentido antes nesse lugar. O que tem aqui? Qual o mistério que tem nesse lugar? Eu vou voltar aqui. O ridículo Juvenal, ele dizia que quando eu chegava na chácara, ele tinha tranquilidade, que mudava tudo. Quando eu saía e ia embora, ficava num pesadelo. Será que tem segredo comigo? Será que tem segredo com a Sara?
Eu ando na cidade com a Sara, o pessoal para, tem pessoas que param de frente da Sara assim, ficam olhando, elas param perto de mim, ficam olhando. Eles ficam encarando eu e a Sara. Será que tem algo diferente conosco? Ou nós estamos mentindo, enganando o povo? Gente, as pessoas precisam acordar. As pessoas precisam acordar. Vamos para frente. Senão eu vou ficar aqui, tem uma série de coisas aqui. Vamos para Judas. Judas. Yahweh é precioso. E sabe como trabalhar. Interessante, né? Eles falam, vamos ler o livro de Judas. Levanta aqui para mim, Sara. Olha aqui, vamos ler o livro de Judas. Ó, o livro de Judas, mostrar aqui. Tá vendo aí, Luquinha? Tá conseguindo ver? E o nome Judas aqui, cadê? Não. Judas é aqui. Ó, Judas aqui, ó. E mais pra frente. Aqui assim. Ó, Judas. Observa aqui que tem uma folha. Passei aqui, já não é Judas mais, ó. Já acabou. Uma folha. Nenhuma folha não é, que aqui embaixo é liso, ó, não tem nada. Ó. Mas isso é um livro, gente. A Bíblia tem 66 livros, mas cadê os livros? Isso era um pergaminho grande. Na verdade, era um livro. Eles consumiram com o livro, colocaram apenas uma folha de papiro aqui, que chama de papel, e fala que é o livro de Judas, e é adulterado. É o cúmulo dos cúmulos que eles fizeram. Mas observe que eles dizem que aqui tem 66 livros, é o número 666 aí de Satanás. Mas vamos lá. Judas, capítulo 1, só tem um capítulo. Olha só, o livro só tem um capítulo. Imagina se tem lógica isso. O livro de Judas é só um capítulo. E 34 versículos. Não, 34 nada. 25 versículos. Olha o livro. Um capítulo e 25 versículos é um livro. Será que os pastores são mentirosos e os padres são mentirosos? Ou eu sou mentiroso? Quem está mentindo? Eles ou eu? Um livro de um capítulo e 25 versículos. Isso é um livro? Bando de mentirosos. Enganando o povo e tomando dinheiro do povo. É o que vocês sabem fazer. Extorquindo. Porque eu confrontei vários padres e eles dizem que eu estou falando a verdade. Quando eu falo que o nome do nosso pai é Yahweh e que o nome do Messias é Yahushua, eles afirmam que é. E por que não ensina para o povo? Isso é difícil, o povo já acostumou com isso, não tem mais como mexer com isso. Confrontei com vários pastores. Um pastor da igreja batista, bacharel em teologia bíblica, disse para mim, a gente sabe que está errado, mas não tem mais como mexer com isso, agora ficou difícil, o povo não vai acreditar nisso. Tem lógica. Um pastor da igreja metodista falou a mesma coisa, formado em hebraico, que ele sabia que estava tudo errado, mas ele ganhava um fundo social da igreja de X, a igreja pagava água, luz, escola para os filhos dele, carro para andar, não deixava faltar nada para ele, e ele não sabia fazer outra coisa. Se fosse dizer isso, o povo ia jogar ele fora da igreja, ele ia viver de quê? Foi o que ele respondeu para mim. Será que eu estou enganando vocês, gente? Acordam! Vamos lá. Judas. Capítulo 1, que só tem um mesmo. Versículo 5. Mas quero lembrar-vos, como a quem já uma vez soube isto, que havendo, aqui eles colocam o Senhor, salvo um povo, tiraram da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. Olha isso aqui, tá? É o seguinte, o povo está na terra do Egito até hoje. Esse Egito é figurativo. O Egito satânico está aí até hoje no mundo inteiro.
o sistema egípcio está no mundo inteiro. O povo está no Egito até hoje. E aqui eles estão dizendo, aqui no versículo 5, mas quero lembrar-vos como a quem já uma vez soube disso. Ó, mas quero lembrar-vos como quem já uma vez soube isso. Que havendo o Senhor é Baal, salva um povo, tirando-o da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. Isso aqui é profecia que ainda vai acontecer. E Yahweh vai tirar o povo do Egito, vai tirar desse sistema do mundo aqui. E quem não crer vai ser destruído. Observa, mas quero lembrar-vos como a quem já uma vez soube isso, que havendo o Altíssimo, que se coloca Senhor, salva um povo, tiraram-os da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. Isso é profundo, tá? Vai vir uma destruição para os ímpios totais, eu sei disso. Porém, cada caso é um caso. Vamos lá. Versículo 6. E aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão e em prisões eternas até o juízo daquele grande dia, daquele grande diabo. Se a prisão é eterna, então para quê? Ué, mas aí não está batendo. E aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, ou seja, deixaram lá em cima e vieram para cá. São 200 seres importantíssimos que estavam lá com Yahweh, fez o piseiro, enganou a população e desceu com o povo. Reservou na escuridão e em prisões, aqui se coloca eternas. Eterno vem do Deus éter. Até o juízo daquele grande dia, daquele grande diabo. Olha, é séria a coisa. Versículo 9. Mas o arcanjo Miguel, o nome não é Miguel, é Micaul. Mas o arcanjo Micaul, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, o nome também não é Moisés, é Merushua, não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, mas disse, aquele escreve, o Senhor te repreenda. Ele disse, Yahweh te repreenda. Mas o arcanjo Micaul, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, mentira, do corpo de Yahushua. A inverter, botaram Moisés no lugar. E esse Moisés, até hoje, está fora do barco, tá? Esse Merushua, até hoje, está fora do barco. Eu conheço, ele está aqui nesse mundo. Eu sei quem é Merushua. Ele está aqui nesse mundo. Eu já estive na casa dele. Já posei na casa dele. Antes de eu sair de Rondônia agora, eu encontrei com ele em um hotel. Ele é gente boa, sim, mas está enganado por Satanás. Não tem nada contra a pessoa dele. Eu tenho contra Satanás que está usando ele. É pesado, tá? É feia a coisa. E ali a disputa foi sobre o corpo de Yahushua, nada de Moisés. A mentira nessa Bíblia é o corpo. Mas como eu sei, né? Interessante, né? Como eu sei, com todas as letras. Mas vamos lá. Vamos lá. É coisas e coisas, né? Eu vou ver para o Apocalipse. Segundo Pedro, Cafos, mudaram para Pedro.
capítulo 2, capítulo 2, versículo 4. Vamos lá. Porque se Deus não perdoou aos anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juiz. Versículo 5. Não perdoou ao mundo antigo, mas guardou a Noé, que escreve Noé. Aqui, ó. Olha, não perdoou o mundo antigo, mas guardou a Noé. Interessante, né? Pregoeiro da justiça, com mais 7 pessoas, ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios. Vamos lá. Versículo 6. E condenou a subversão as cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo-as a cinza e pondo-as para exemplo aos que vivessem impiamente. E livrou o justo Ló, enfadado da vida dissoluta dos homens abomináveis. Olha, eu vou dizer uma coisa a vocês. Colocaram nessa Bíblia que o Deus da Bíblia é só amor, 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 que ele só faz bondade. Na verdade, isso é mentira total. As pessoas servem a Satanás achando que está servindo a Yahweh. Busca a Satanás achando que está buscando a Yahweh. Só que as que fazem isso com sinceridade total, cometendo boas obras, o que vai acontecer com elas? Yahweh não leva em conta o tempo da ignorância. Você já viu alguém provar que é inocente e ser condenado, mesmo nessa justiça aqui? Não, né? Será que Yahweh, que é perfeito total, vai condenar inocente? Não. O cidadão está no Deus e no Jesus aí, nesses ídolos que inventaram. Mas tem uma boa reputação, compra, paga direitinho, não vive roubando, não vive estrupando, não vive envolvendo com a vida alheia. Eu conheço católicos que nem não aceita nunca entrar em fofoca. Conheço católico, gente boa, só está enganado na idolatria. As obras dele vai contar no futuro. Eu já disse, os homens e as mulheres vão colher no futuro o que vivem plantando agora. Ele vai ter que passar por um processo para sair da idolatria, para se limpar, porque na idolatria não tem como entrar no reino de Yahweh, mas ele vai entrar de forma mais fácil. Por isso que eu digo, não julga ninguém pela aparência. E existem pessoas que têm aparência de bonzinhos e no fundo são maus e perversos, maldosos. Por isso que temos que vigiar ao pé da letra. Apocalipse. Vamos lá. Vamos lá. Vamos para Efésios, capítulo 6, versículo 12. Observa isso daqui, que é profundo. Efésios, capítulo 6, versículo 12. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais.
Se você levanta contra um homem ou contra uma mulher e se envolve com a vida particular dele ou dela, você está numa situação triste, feia, feia, que você nem imagina. Porque os seres invisíveis de Satanás penetram na pessoa e faz a pessoa praticar coisas horríveis. E aí, em vez de você ir para cima dos seres que estão usando aquela pessoa, você fica condenando a pessoa. Observa o versículo. Efésios capítulo 6, versículo 12. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Quais são esses lugares celestiais? Aqui por cima, aí, ó, nos ares aí, ó. Eles não têm corpos carnais. Eles vivem nos ares. As pessoas condenam, por exemplo, Alexandre de Moraes, o excelentíssimo ministro Alexandre de Moraes, e largam a botina na pessoa dele. E se eu disser para vocês que não é a pessoa de Alexandre de Moraes que está fazendo tais coisas? Não. Existe uma legião de seres satânicos utilizando Alexandre de Moraes, e nem ele mesmo sabe disso. No futuro, quando ele estiver em si, porque ele está fora de si, hoje eu tenho certeza que ele está fora de si, ele está sendo governado por seres que não têm corpos carnais usando ele. E esses seres são maus e perversos e coloca ele para praticar tais coisas, e depois esses próprios seres acabam com a vida dele, coloca ele na miséria. É assim que os seres satânicos trabalham. O Trump, o presidente dos Estados Unidos, tem um ser terrível que comanda ele. Eu sei. Um ser invisível de Ra-Satã que comanda ele. Aí você fala, o presidente... Se você pegar o Macron, o presidente Emmanuel Macron, o presidente da França, a mesma coisa. Tem seres satânicos governando ele. Se você pegar os deputados, senadores de todas as repúblicas desse mundo, do Brasil e dos demais, a mesma coisa. Será que é por acaso que Yahushua disse no passado, o mundo jaz no maligno? Gente, observa que o Lula, antes de se eleger, ele foi no centro de Macumba e convocou todos os seres satânicos para ele ganhar a eleição. E quem governa ele hoje? Esses seres satânicos. Outra coisa, Lula não existe, gente. Lula já veio a óbito, faz tempo. Tá aí um sósia representando ele. Como o Putin da Rússia é a mesma coisa. Eu sei. Agora, o Trump existe. O Bolsonaro existe. Quem é que comanda Bolsonaro? Também seres satânicos. O mundo jaz no maligno. Aí as pessoas estão de pé. Satanás é tão sujo que colocou na Bíblia que vai vir um anticristo. Mas que viva o anticristo como? Se Satanás governa o mundo desde o tempo de Adão e Eva, quando ele apareceu lá e enganou a Eva e o Adão. Ele está no mundo desde lá, governando tudo. Aí vai vir esse Satanás aí, mas como? Esse anticristo aí que vocês falam que é um Satanás que vai vir. Nunca, isso inventaram. Primeiro que o nome Jesus Cristo é inventado, porque o J foi existir mais de 1400 anos depois que ele tinha morrido. O J só tem 500 e poucos anos de existência. E como Jesus Cristo tem J? Quem vai vir no mundo? Alguém contra todo o reino de Satanás, mostrando que existe um outro sistema perfeito e que as pessoas sinceras vão ir para esse sistema, onde vai haver gozo e tranquilidade para sempre. Satanás é tão sujo, ele consegue cauterizar a cabeça das pessoas. Imagina o aniversário.
Ele sabe o poder das palavras, ele coloca as pessoas para se entregar a ele. Aí as pessoas na inocência reúnem todo mundo e falam assim, parabéns para você nunca mais ter bens, para parar os bens para você. No caso, teria que ser, desejo que você prospera, que você tenha prosperidade, que você possa crescer, florescer, frutificar e viver uma vida nova, uma vida boa. Não, parabéns para você. O coitado fica indo lascado. Aí faz um bolo que é satânico e dá para o povo comer o bolo de Satanás. Que rolo! O bolo é macumbaria. Ao contrário é lobo, né? É? O bolo, ao contrário é lobo. Lê, ao contrário, lobo. Bolo. Lobo. Tá vendo aí a Sara? E lobo é o quê? Um animal sério. Colocar que o Messias é o leão da tribo de Judá. Tem uma coisa mais perversa do que leão. Colocar que o Messias é um perverso. É um leão que sai matando todos os animais na floresta. Será que está correto? Só que a Bíblia entra em contradição. Lá na frente diz que ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Uma hora ele é cordeiro, outra hora ele é leão. Tem lógica isso? Uma hora ele é o leão da tribo de Judá. Lá na frente ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O Cordeiro. Aí diz que ele foi levado como ovelha muda ao matador. Mas não era um leão? Agora é ovelha? Ué? Gente, será que sou doido ou enganar a população? E eu estou mostrando a verdade. Né, Sara? É. O que você tem a dizer, Sara? Eu tô alegre, né? Tô alegre. Tô alegre com tudo que tô ouvindo. Você vê, eu não sabia que a palavra bolo vinha de lobo, lendo ao contrário. Lobo. Lobo. Eu fiquei surpreendida com isso. Vamos para o Apocalipse. Apocalipse capítulo 12. Vamos lá. Versículo 7. E houve batalha no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão, e batalhava o dragão e os seus anjos. Mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada o Diabo, e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. Essa passagem aqui está invertida. Essa batalha, ela é agora. Agora. E houve batalha no céu. O nome céu é derivado de Seol, e Seol é inferno. Isso aqui não foi o que aconteceu lá em cima, não. Isso aqui vai acontecer, está acontecendo agora. Vai acontecer uma batalha de Micaul, Gabiul, Micaul é que se fala Miguel. Micaul, Gabiul, me ajudando as pessoas sinceras, mas aí os seres satânicos vão usar pessoas até mesmo que diz que aceitaram Yahweh e revidar contra nós, e vai ser uma grande batalha. Porém, nós venceremos. E houve batalha no céu, mas aonde é o céu? Aqui. Aqui é o inferno, é céu. Céu é derivado de Seol, Geena, Dagdol, lugar inferior. E houve batalha no céu, Miguel e seus anjos. Batalhava contra o dragão, contra o ser satânico aí. E batalhava o dragão e os seus anjos. Veja bem, mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. Vai chegar um momento que Satã não vai poder estar aqui em nosso meio, não vai ser achado o lugar dele aqui. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamado Diabo, e Satanás, que engana todo mundo. Engana quem? O mundo. Ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. Aqui mesmo, nesse sistema, existe um outro sistema que vocês não conseguem visualizar, que Satanás vai ir para lá. Mas antes disso vai haver uma grande batalha. Aí, meu irmão, aí, minha irmã, meus irmãos, minhas irmãs, você fala assim, não,
mas eu aceitei algo, que agora as coisas vão melhorar, que vai ficar tudo bom, que não sei o quê. Não, não é bem assim, não. As coisas vão ficar bom em parte, porque você vai ter um gozo, uma tranquilidade, uma facilidade de vencer as lutas, mas não que vão parar as lutas. As lutas só vão parar quando entrarmos no 7º milênio. Antes disso, a coisa é séria. Porque nós estamos no reinado de Satanás, e no reinado de Satanás a coisa é feia. Nós só vamos ter tranquilidade absoluta quando nós sairmos, quando for destruído o reino de Satanás e nós entrarmos no 7º milênio com Ialro. Aí sim. Só que aí vai ser um pequeno povo em relação às multidões que existem. Um povo zeloso de boas obras. Eu quero, nesse momento, dar a oportunidade, já está com 1h11, mas eu quero dar a oportunidade para algumas pessoas aqui. Veio para mim aqui. Vamos ver aqui, ver se nós conseguimos falar com alguém aqui. Cadê Clóvis? Irmão Clóvis, de São Paulo. Alô, irmão Clóvis. Meu caro amigo e irmão Clóvis. Cadê você, meu irmão? Ô, meu irmão Juarez. Como é que vão as coisas por aí, São Paulo? Ah, meu irmão, as coisas aqui estamos numa luta. O tempinho hoje está garoando, um pouco frio, mas na nossa tranquilidade do nosso Pai Alvo. O irmão vai estar presente lá em Botelhos, no encontro? Com a permissão do nosso Pai Alvo, estarei lá sim, meu irmão. Tem uma satisfação ir lá encontrar os irmãos. O irmão já teve... Tô com saudade dos irmãos, que já estou com saudade dos meus irmãos. O irmão já teve em outros encontros que nós fizemos. Qual é a avaliação do irmão em ter encontrado a minha pessoa, a pessoa da Sara e outros irmãos e irmãs nesses encontros? Olha, meu irmão, eu Cortou? tenho a falar para os irmãos que, olha, se puderem ir ao encontro, olha, eu aconselho que vá, porque é uma coisa que a gente não acredita. Quando a gente chega lá, aquela energia dos nossos irmãos, tudo, a gente conversando, parece que a gente está em outro mundo. Eu me considero assim, quando eu encontro com os irmãos, é uma alegria que quando eu saio de lá, parece que eu saio vitalizado, assim, com a energia que dentro que a gente não sabe nem explicar o que acontece. É isso mesmo, irmão. Inclusive, outros irmãos e irmãs têm relatado isso para mim. É tanto que os irmãos que já foram nos encontros estão todos querendo ir de novo, né? Ah, eu fico numa... Eu fico na expectativa para voltar quando o irmão comenta que vai ter algum encontro novo, aí eu fico numa alegria, não vejo a hora de chegar o tempo para estar todos juntos. Vamos avante, meu irmão. Prazer falar contigo. Um abração, meu querido. Vamos em frente. O prazer é todo meu querido. Um abraço para todos aí. Luquinhas, Rafinha, a irmã Sara. O Aníbal. Aníbal tá ali O quietinho. Aníbal também. Eu quero conhecer o irmão Aníbal de forma pessoal também. Ok, meu irmão. Um abração. Até mais. Outro, meu querido. Irmã Vanessa da Austrália. Alô, irmã Vanessa da Austrália. Oi, isso é a Angel, aquela que mandou a mensagem para Sara pedindo para falar. Ah, É, você mora onde, minha irmã? na Austrália. Mora na Austrália? Que coisa boa. Ô, minha irmã, para nós é um prazer enorme falar com você. Como é que vai você? Nós estamos bem, a Austrália é bem fria. Foi. Tá Já bom, minha pensou se irmã. ela pudesse vir para aqui para o Brasil, né? É. Eu quero ir pro Brasil para
ver vocês um tempo em pessoa. Seria bom se ela pudesse vir No pra cá. tempo certo, o Yahweh preparará para nós, tá bom, minha irmã? Vamos avante, foi um Tá prazer falar contigo. Vamos deixar um abração para Ela é uma jovem, você. né? Uma de jovem. Essa menina é uma Eu jovem acho que é a ainda. filha dela. Ah, Você é filha da irmã Vanessa, é? Sim. tá vendo? E ela tá aí? Eu tenho 8 anos e sim, ela tá aqui. Oi. Você tem quantos anos, minha querida? 8. 8 anos? 8. Que legal, hein? Legal, fico Um alegre. abraço pra tu. A Sara tá mandando um abraço, eu e os demais que aqui estão. Abraço pra vocês e todos os irmãos que podem ouvir. Vamos avante, gostei de falar contigo, legal. Quero falar com a sua mãe agora. Seria bom se ela viesse pro Brasil para ir para o encontro. Tá longe, né? Irmã Vanessa, Ela agora tá de Oi, noite. amigo Juarez. como vai você, minha querida? Tranquilo? Nas lutas aí, mas na tranquilidade com o Yalvo. É aquela coisa, você tem lutas externas, mas no interno, esse é o segredo. No externo, você fica mal, porque são uma série de lutas, você tal. Mas no interno, com o Yahweh, você sente aquele gozo, aquela tranquilidade, e aí lhe dá facilidade de você passar os problemas que vêm. É assim que funciona. É verdade, irmão Juarez. Tá bom, minha querida? Gostei de falar com sua E menina aí, aí. convida ela. Quem sabe ela vem, né? É pesado para ela vir no Brasil agora, né, minha irmã? Ela não- A gente tá com uma ordem da corte que proíbe a gente de sair daqui até a minha filha tiver 18 anos. Ah, entendi, minha irmã, entendi. Tá bom, minha querida, foi um prazer falar contigo, vamos avante, tá bom? Eu vou falar um negócio aqui forte nessa live, eu vou lhe enviar um abraço meu, da Sara e dos demais, e depois eu vou dizer que abraço é esse, tá bom? Agradecida. Até mais, minha querida. A Sara também. Deixa o Forte microfone. abraço Um pra você. abraço, minha irmã. Futuro a gente se vê. Nesse abraço agora, eu vou passar algo aqui surpreendente para os irmãos e para as irmãs. Eu disse para a Sara e para os demais que aqui estão que eu vou proibir homens fazer os encontros e abraçar homem com homem, mulher abraçar mulher com mulher. Esse abraço material, bem entendido, abraço carnal. Nós temos que abraçar os nossos irmãos e as nossas irmãs, mas abraçar como? Com Yahweh. Quando eu disser um abraço para minha irmã, não estou falando desse abraço carnal, não. Um abraço verdadeiro, dos verdadeiros ensinamentos para a irmã ou para o irmão. Porque Satanás infiltra em nossos meios maus elementos. Vamos cortar o mal pela raiz. Encontra com o irmão, pega na mão. Ô, meu irmão, como é que vai você? Como é que vão as coisas? Encontra com a irmã, pega na mão. Minha irmã, como é que vai você? Porque o mundo está um caos. Mulheres com mulheres, homens com homens. Satanás fez a bagunça. Então, vamos cortar, vamos vigiar. Nada de irmãos está abraçando irmãs e vice-versa. Nem irmãs abraçando irmãs e nem irmãos abraçando irmãos. Nesse abraço material, nós vamos utilizar os verdadeiros abraços. E nem beijos. Observa que Yahushua no passado foi traído com beijo. Então, você pode abraçar de forma corporal a tua mãe, o teu pai, o teu irmão, o teu filho, o teu neto, Tua esposa. a tua esposa, o teu esposo. Aí sim, você pode dar o abraço carnal. Mas a outras pessoas que não são da tua família material, não vamos evitar isso, porque o inimigo é sujo. Quem mais te abraçou, que foi quem mais te traiu lá, né? Eu vou te falar uma coisa aqui, que uma pessoa, foi uma mulher, ela me deu um abraço. Foi o último abraço que ela me deu. E na hora que ela me abraçou, eu senti mal. E aí eu disse para mim mesmo, encerrei os abraços. Eu vi coisa profunda aqui agora.
a maldade de Satanás é grande. Inclusive, essa irmã foi a óbito. Tá? E eu sei porque ela foi a óbito, mas deixa para lá. E Yahweh cuidará de cada um de nós. O recado está dado. Vamos aqui, Luquinhas. Está com 1h20. Vamos ver se nós conseguimos falar com mais alguém. Patrícia quer falar. Cadê a Patrícia? Irmã Patrícia, do Rio de Janeiro. Eu lembro dela. Vi lá no Eloy. Irmã Patrícia, do Rio de Janeiro. Cadê você, minha irmã? Ah, irmã Patrícia é do Rio de Janeiro, mas está morando em São Paulo. É, ela estava lá no Alô, Eloy. irmã Patrícia! Nós vimos ela lá no Eloy. Você tem que clicar no teu microfone e soltar para ela abrir. Ela pediu para falar, mas não está conseguindo. Alô, irmã Patrícia? Não deu. Vamos para outro. Inês Inês, da onde? Pereira, Coloca aí. PR, Paraná. Irmã Inês Pereira, do Paraná. Alô, irmã Inês. Fala conosco aí, minha querida. Irmã Inês, do Paraná. Os irmãos estão tendo alguma dificuldade. Eles estão pedindo para falar e não estão conseguindo. Eu acho que eles ficam no YouTube. É. Aí fica difícil. Só se tiver 2 celulares. Esse Cezinha daí. Ó, Cezinha, não. E o Dênio de Uberlândia? Esse dentro de Uberlândia tá aí. E aí? Quem é essa mulher? Inês. Minha irmã Inês. Ela pediu para falar e não está conseguindo. Alô, irmã Inês? Não, tá. Seu microfone está aberto aqui, minha irmã. Você tem que clicar nele e soltar para liberar para você. A não ser que você está com algum problema na sua internet aí. Mandagaçu para Paraná. Vamos para outro. Dificuldade. Gilmara, Juazeiro do Norte. Vai. Alô, irmã Gilmara, do Juazeiro do Norte. Você ligou, foi isso aqui? Uhum. Irmã Gilmara, do Juazeiro do Norte. Alô, minha irmã? Eles estão tendo algum problema. Mas teve pessoas que entrou em contato e disseram, não consegui falar porque meu telefone estava desatualizado, depois a pessoa me ajudou, atualizei, agora eu consigo e tal. Está acontecendo esse tipo de coisa. Patrícia quer falar. Irmã Patrícia, do Rio de Janeiro. Alô, irmã Patrícia? Não tá conseguindo. Ela não está conseguindo falar. Vou encerrar a live. Calma aí. Meus irmãos, nesse momento, eu quero agradecer a presença de todos que estiveram presentes nessa live. E vamos avante. A coisa é séria, mas nós vamos vencer. Vamos com calma, com tranquilidade, sem murmuração, sem agonia, confiando em Yahweh, sabendo que Ele é o maioral. É o nosso Pai que nos deu fôlego de vida e há de nos levantar e nos levar à grande tranquilidade. Nós estamos vivendo tempos tenebrosos, mas isso é passageiro. Não existe tempestade que não passe. Essa tempestade vai passar e entraremos no reino com Yahweh. Fica sabendo vocês que vai haver no mundo agora muitas mortes. A coisa é tenebrosa. Na verdade, as pessoas não morrem, saem dos corpos carnais para um outro sistema, como está no vídeo Um Paraíso na Terra. Eu aconselho para quem não assistiu, assistir o vídeo YHWH e o Absurdo das Religiões. Eu quero pedir para os irmãos e para as irmãs que dê esse tal de like aí, desse joinha, para que o canal possa crescer. E também, se os irmãos fizerem comentários quando os irmãos estiverem assistindo os meus vídeos, é ótimo, ajuda, tá? Na obra. Vamos avante, um abração verdadeiro, o sincero abraço, meu, da Sara, do Aníbal, do Luquinhas, da Rafinha, o abraço perfeito dos verdadeiros servos de Yahweh.
Que assim seja. Que assim Que assim seja. seja. Assim seja. Até o próximo sétimo tempo. Que Um assim abraço. seja.